Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezaguí e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Mas eu vou começar o programa falando sobre o curso intensivo de projeção astral e clarividência que vai ser realizado lá no sítio São Damião. Esse sítio São Damião é um cantinho maravilhoso. Olha, vão ser 3 dias de imersão, né, na teoria e na prática. Você vai aproveitar aquela natureza maravilhosa que tem lá, desde manhã até a noite. E serão os dias 20, 21 e 22 de novembro. Então você corre, liga agora no 5904-2116 e já faz a sua inscrição. Nós vamos estar juntos, né? A gente vai poder aproveitar um monte de coisas, né? Principalmente aquela energia maravilhosa que tem em São Damião, ok? Então, agora vou acrescentar mais uma coisa aqui, que é o mini curso de imposição de mãos. Esse mini curso está sendo um sucesso, você pode se inscrever, né, e aproveitar, tá? Aproveitar muito. São 4 módulos, mas você pode entrar em qualquer um, porque é muito rico, né? Essa imposição de mãos tem sido um sucesso e a gente fica muito feliz com isso, né? Você vai participar desse módulo com a doutora Érica Fukuyama. Vai ser assim, ó, imposição de mãos e pesquisa, né? Porque cada módulo você aprende uma coisa e é independente, você vai ficar à vontade. O que acontece? Nós temos feito esse trabalho ele é feito presencialmente nos SECs, né, nos centros de estudos. Ele começou como uma pesquisa que eu realizava, que depois eu vou até contar um pouquinho sobre isso, né, e, bom, aí a coisa foi crescendo, né, nós começamos a fazer. Antes eu não queria colocar em público, porque não é muito bom. A pessoa te pergunta, mas isso funciona? Então, com o estudo constante dos chakras, vendo resultados e tudo mais, a gente conseguiu realmente ter um trabalho assim que foi se tornando cada vez maior. Hoje ele é praticado nos SECs e nós também fazemos isso no Instituto do Câncer, supervisionado pela doutora Érica, que é a coordenadora geral do SEC, né? Então, ela gosta muito desse trabalho, ela vê os resultados, né? Imagina, é uma equipe que vai para lá, sempre no mesmo dia a gente oferece esse trabalho, né? E depois você vê o resultado, as pessoas felizes, com saúde, né? Se recuperando. Isso para nós é uma coisa impagável, né? Mas aí esse trabalho é alicerçado pela tarefa assistencial diária. O que é a tarefa assistencial diária? Bom, você não pode fazer só presencial, porque nem todo mundo pode participar, né? Mas o mundo inteiro pode participar quando você pratica a tarefa assistencial diária, que é um grupo imenso de pessoas fazendo exteriorização num determinado horário, todos os dias, para beneficiar todos aqueles que estão inscritos. Você entra no nosso site, você se inscreve e vai participar, né? E é uma coisa maravilhosa. Bom, eu estou falando tudo isso, né, para você. E aí você aproveita esse trabalho, tá? Esse trabalho é fantástico, ok? Para qualquer informação é só ligar no 5904-2116. 5904-2116. Agora, olha só. Tem uma coisa que eu preciso falar para você, que é a carta da Dona Yashiko. A Dona Yashiko já mandou algumas cartas para a gente, né? E essa mulher é maravilhosa, né? Agora, olha só o que ela escreveu aqui. Bom, ela abriu, olha que coisa interessante, a Dona Yashiko, ouvindo os programas, né, e participando desse trabalho com o coração muito aberto, né, porque ela já tem bastante idade. Ela já mandou várias cartas e dizendo, olha, ela arrumou um cantinho lá onde ela mora, lá no interior, né, é bem afastado do lugar. E num espaço que ela arrumou, que era lá no terreno dela, ela começou a fazer imposição de mãos, né, e começou a ter resultado, obviamente, né. Ela escreve aqui, eu vou ler pelo menos um trecho da carta dela, porque
olha só, a dona Chico, ela escreve à mão, né? Então, e eu gosto de escrever à mão, então por isso ela acabou me convencendo, né? Escreveu lá, tudo bonitinho, e aí a gente tem que transcrever a carta dela, senão fica difícil para eu ler aqui, né? E nisso aqui a minha turma tem me ajudado. Querido amigo Moisés, como está? Faz um tempo que não escrevo a vocês, mas estão sempre comigo no meu trabalho. Tenha certeza disso. Continuo fazendo as doações de energias com as mãos e nosso grupo tem sido cada vez maior. Tem sido um ótimo trabalho. Eu estou vendo, dona Chico, que a senhora vai acabar sendo uma concorrente. Uma concorrente no amor. Essa é a melhor concorrência que existe, tá certo? Porque é bom quando você tem alguém que está levantando a mão pelo semelhante, né? Isso é impagável, porque aí, sabe, quando você concorre para coisa ruim, isso é coisa mais primitiva e desculpem eu falar, mas é muito bobo, né? É muito infantil fazer isso. Agora, quando você levanta a mão e aí você vê a pessoa colocar aqui que está crescendo, que tem muita gente, eu acho que é isso mesmo, porque as pessoas vão se agrupando em torno daquilo que faz bem, né? E essa esterilização de energia é uma coisa maravilhosa, né? Eu acho que a gente só tem que somar, né? Somar, não tem jeito. E como é que ela diz aqui? Olha, continuo fazendo as doações de energias com as mãos e o nosso grupo tem sido cada vez maior. Tem sido um ótimo trabalho. Não tenho dúvida. Depois que... Mas ela não dá para concorrer com uma mulher que gosta tanto de você, né? Não tenho dúvidas. Depois que passei a te ouvir e praticar tudo isso, minha vida mudou. Dona Chica, a senhora tem mudado a minha vida. Com tudo que a senhora escreve, eu vou lhe dizer por quê. A senhora me emociona quando a senhora escreve essas cartas, porque eu já li sobre a sua idade aqui, falei, o pessoal falou, nossa, mas ela tem essa idade. Eu só quero chegar bem pertinho da sua idade com a decisão que a senhora tem, com essa força, porque, olha, a senhora está fazendo uma coisa que é um exemplo para as pessoas, porque tem gente muito jovem que não tem força para levantar a mão para ajudar o próximo. Não é verdade isso? A senhora sabe disso. Todos que estão me ouvindo sabem disso. De repente a senhora fala, não vou fazer, vou lá, e a senhora ajeitou lá o cantinho, convidou as pessoas, porque eu sei o que é fazer isso, você sabe, eu fiz já um trabalho em que eu ia batendo de porta em porta, chamando as pessoas, né, tudo isso para reuni-las e dar orientação, né, com pessoas qualificadas, e é um trabalho, né, é um trabalho que eu fazia isso nos fins de semana. Então chegava no sábado, levantava cedinho, né, e o local era um local muito simples, eu ia de porta em porta, pegava crianças, pegava as mães, e a gente dava orientação, fazia, que é uma coisa muito bonita do meu ponto de vista, você poder levar para aqueles que precisam, né, pelo menos o carinho, né, pelo menos a palavra, pelo menos o acolhimento. E o que a senhora está fazendo é uma coisa... sinceramente, uma coisa muito boa, né? Se fosse dar uma nota, não tem nota para isso, né? Na verdade, né? E, bom, minha vida mudou e tenho certeza que muda de qualquer um que o fizer. Não, tá aí, ó, não importa a idade ou a condição física, sou a própria prova. É isso aí, dona Chico. Quando lhe escrevo, tenho vontade de... Olha só, tenho vontade de chamá-lo de filho Moisés, porque sinto como se fosse assim. Tenho idade mesmo para ser sua mãe. Obrigado por sua delicadeza em não informar o meu primeiro nome. Não queria revelá-lo. Já tiveram algumas pessoas que me perguntaram, olha, dona Chico, eu vou lhe dizer uma coisa aqui no ar, que é assim. Na minha vida tiveram muitas mulheres que foram muito amigas. Eu já citei algumas, né? Engraçado que a maioria delas foi de origem oriental. Então, teve uma pessoa que eu era bem jovem, o nome dela era Dona Olga Maruiche. Ela era uma reverendo, era uma ministra, né? E essa mulher, ela conversava muito comigo e passou para mim alguns modelos de vida que são impagáveis. A boa vontade de fazer as coisas, o carinho com que ela tratava todo mundo. E ela veio do Japão saindo da guerra, né, daquela guerra, imagina isso.
Eu vou até falar o que aconteceu para a senhora ver que tem histórias que valem uma vida, né? E uma noite, eram mais ou menos 2 horas da manhã, eu tinha ficado com ela arrumando a cortina, uma cortina pesadíssima que tinha no altar. E aí terminamos aquilo, né? E ela falou, agora você vai tomar um chá comigo, né? Mas aí já era 2 da manhã, né? Eu falei, claro, dona Olga, vamos sim. Aí sentamos e ela começou a contar como ela foi parar, como ela veio para o Brasil, né? Então ela tinha um filho, né? Esse filho ficou doente, ficou muito doente. Olha que coisa impressionante. E o marido dela, né? Que era o seu Ricardo, ele já não está mais entre nós, nem a dona Olga está entre nós. Ninguém descobriu o que o filho tinha. E o que ele fez? Ele disse, olha, isso ele colocando a fé dele, né? Ele disse, olha, Deus, se você curar o meu filho, eu vou dedicar a minha vida ao trabalho ao próximo. É isso que eu vou fazer. Se o meu filho ficar curado, eu vou entregar a minha vida para você. Então ele estava entregando a vida para o amparador maior, né? E a mulher dele, a dona Olga, falou, é isso mesmo, nós vamos fazer isso. O resultado é que o filho ficou curado. Então, dona Chico, eu estou contando isso aqui, eu acho que a senhora talvez esteja me ouvindo. Se estiver me ouvindo, né, para a senhora ver que as pessoas elas fazem coisas que são tão boas. Ela veio do Japão para cá e começou a trabalhar, né, se dedicando à igreja, né? E foi isso que ela fez na vida. E ela disse que chegou a passar fome, dormia todo mundo num quarto pequeno, né? Esse começo é sempre difícil, não é verdade? Só que esse exemplo que ela foi dando para mim de força, de coragem, de vou fazer mesmo, não tem jeito, né? Com uma motivação que poucas pessoas têm, né? A gente faz promessas e não cumpre, mas ela fez as promessas e cumpriu, e o marido dela também. E o resultado disso é óbvio que repercutiu em mim, né? Não tem esse negócio de você parar a tua vida, né, à toa. Agora, a senhora ouve só isso para ter uma ideia. Há um tempo atrás, antes de ela falecer, talvez uns 6 anos, 7 anos atrás, mais ou menos, ela ligou para mim, né? Muito feliz falando comigo. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei eufórico de ouvir a voz dela. E ela começou a conversar, a perguntar como eu estava, e contou. Eu perguntei como é que estava a vida, a família, e ela disse que tinha sofrido um acidente, né? E os familiares que estavam no carro, todos faleceram, né? Eu falei, nossa, eu fiquei chocado com aquilo, porque as pessoas, eu conhecia as pessoas, né? E o resultado disso é que removeram ela para o hospital e queriam fazer algumas cirurgias nela, e ela disse, olha, eu não quero que ninguém coloque a mão em mim, eu vou me curar fazendo uma imposição de mãos. E ela disse que ela passou dias e dias no hospital fazendo imposição de mãos nela mesma. E quando ela falou comigo, ela disse, Moisés, eu fiquei totalmente curada. Totalmente curada. Agora, a senhora imagina, dona Chico, a senhora ouvir isso de uma pessoa que tem força, né, que tem, eu diria, fé mesmo, acredita de uma forma que a gente não consegue entender, né? Mas se alguém sofrer um acidente, se alguém tiver um problema de saúde, tem que ter a coragem, né, de acreditar nessas coisas maravilhosas que a consciência universal põe à nossa disposição, que os amparadores espirituais colocam à nossa disposição, e que a gente fica negando o tempo todo, fazendo todo tipo de bobagem que não interessa para o crescimento da humanidade. Isso é um exemplo. Eu fico feliz de poder relatar isso aqui agora, sabe? É porque foi um momento de se superar, né? De dar um exemplo. Ela deu um exemplo para mim, né? De novo. Quer dizer, o que eu posso fazer com a minha vida? Eu tenho que pegar essa vida que eu tenho
E tudo que eu puder fazer com todas as energias, com toda a força, colocá-la à disposição do mundo. Não importa se eu vou conseguir fazer alguma coisa ou não. Mas, dona Chico, pelo que a senhora está falando aqui, a senhora pode ter certeza de uma coisa. Até o último momento em que eu tiver esse corpo físico, eu estarei trabalhando com toda a minha força, a minha energia e a minha motivação para que esse mundo seja melhor. E eu vou utilizar de todos os caminhos que sejam de bom senso, que sejam para o bem. Imposição de mãos é energia, e a gente tem que acreditar nisso. Tem que acreditar porque eu já vi pessoas com câncer ficarem curadas. Já vi pessoas em situações muito difíceis ficarem bem. Pessoas do próprio SEC que ficaram hospitalizadas e, de repente, numa condição com um sofrimento igual de outras pessoas que estavam na UTI, e essa pessoa fazendo um alto passe, uma autoimposição, e chamando as pessoas para fazerem imposição nelas, ela saiu num tempo que o próprio médico falou: como é que você ficou bom tão rápido? Né? Sim, porque ela acredita na vida. É isso. A imposição de mãos é energia é vida. E a senhora, o que a senhora está fazendo, eu espero receber da senhora todos os milhares de cartas que a senhora possa receber, possa enviar, e aí eu vou criar um álbum, porque a senhora é um motivo de muita coisa para as pessoas que às vezes estão descrentes, ou estão numa condição que não, sabe, que não tem referencial ou estrutura, organização para se superar. O que eu tenho para dizer para a senhora, eu não vou conseguir ler até o fim, porque se eu continuar lendo, eu vou me emocionar, a minha voz não vai sair na rádio, e as pessoas vão falar: não, Moisés, continua. Mas é assim, meus parabéns mais uma vez. E quantas cartas a senhora mandar, que eu puder ler aqui, eu vou ler com todo carinho. Tá? A senhora continua esse seu trabalho, é um trabalho maravilhoso mesmo. Né? A gente tem que acreditar nisso. Ok, dona Chico? E a senhora diz que tem vontade de me chamar de filho. Eu tenho vontade de chamar a senhora de mãe. Ok? Bom, vamos lá. O nosso site é o www.centrodeestudos.org. O nosso telefone para você fazer a sua inscrição no curso intensivo de projeção astral e clarividência, que vai ser realizado nos dias 20, 21 e 22. Vai ser realizado no sítio São Damião. Tá? Aliás, o sítio São Damião está se transformando no Mosteiro São Damião. Isso vai ser fantástico para nós, né? A gente poder saber que aquele local, aliás, eu até brinco, né? A gente tem plantado muitas árvores, o pessoal se reúne, se acolhe, né? É trabalho, mas é o melhor trabalho que pode existir, porque é o trabalho que você faz para ser melhor e para tornar o seu semelhante melhor. Então, você vai conhecer o sítio São Damião, vai ser aquela energia maravilhosa. O curso é um curso que você vai aprender muita coisa sobre espiritualidade e comportamento, né? O que é fundamental para a gente, né? A gente só muda a nossa vida quando a gente consegue mudar o comportamento. Eu sempre estou falando isso, e você pode ter certeza que se a gente quiser evoluir como consciência, ter uma vida mais feliz, fazer os nossos semelhantes também felizes, porque a gente conseguiu melhorar o que nós somos e aprender que a relação com a gente e com o outro tem que ser cada vez melhor. Então, dias 20, 21 e 22 de novembro, no sítio São Damião, a gente vai estar juntos, tá ok? E olha, essa coisa que eu falei do Mosteiro São Damião, venha participar com a gente, né? Venha conhecer o sítio São Damião. Você vai conhecer pessoas lá que vão te acolher, com toda certeza, porque esse é o sentido da vida, né? A gente, olha, esse planeta aqui é uma casa, né? E é uma casa de todos nós. Eu não tenho condição de tirar todos aqueles tracinhos que fizeram como fronteiras, por enquanto. Quem sabe um dia eu consiga fazer isso. Onde a gente possa transitar no mundo inteiro, porque quando nós chegamos aqui não existiam essas fronteiras, né? Não existiam essas cerquinhas, né? Olha, daqui para cá é você, daqui para cá isso não existia. Nós é que fomos inventando. E as raças que existem aqui, né?
Olha, somos nós. O que eu vejo é que cada um de nós já esteve em algum lugar desse planeta com uma outra roupa, com outro corpo. Então a gente tem que tratar todo mundo bem. Porque se você apontar o dedo para alguém, quem sabe você não morou ali, não foi daquela região, né? Tratar as pessoas com respeito é fundamental para a gente aperfeiçoar todo esse caminho que a gente faz. Eu acho que isso é bem importante, tá? É bem importante. Agora, deixa eu te dizer uma coisa que você não pode perder a imposição de mãos hoje, daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho você vai receber a imposição de mãos aqui no SEC São Paulo. Liga lá no 5904-2116 para você se informar. Já sai do trabalho e vai para lá. Aí você chega lá, recebe uma imposição de mãos, dá uma refrigerada energética, se livra daquele cansaço do dia a dia, vai para sua casa, toma o seu banho, janta, e quando você for dormir, você vai falar, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Com certeza, a circulação das nossas energias tira todas as cargas emocionais e todas as coisas que nos incomodam, né? Isso é importante para nós. Então, participe do nosso trabalho. Agora, olha só, no YouTube nós temos muitos vídeos, né, e esses vídeos eu falo sobre comportamento, e tem palestras, tem cursos, tem tudo, para você aproveitar, né? É um trabalho que a gente faz para expandir esse conhecimento. Você pode só acessar, colocar Moisés Zaguri, e aí você entra no nosso site, né, e vai poder, passeando por lá, ver várias coisas, ver muitos vídeos, ver perguntas e respostas. Inclusive, se você quiser fazer perguntas sobre espiritualidade ou comportamento humano, você vai lá no foradocorpo.com, na área de perguntas, né? Até porque as pessoas, às vezes, assistindo os meus vídeos, elas fazem pergunta no próprio vídeo, né? E não dá para eu responder dessa forma. Por isso a gente criou um local onde você vai lá, coloca suas perguntas. Se tiver alguma igual à sua, você simplesmente vota naquela pergunta, ela sobe na classificação e eu vou respondendo todas. Isso eu faço sempre, então a gente não para de responder as perguntas, porque esse é o trabalho, o sentido da nossa vida, tá? Então, aproveite o máximo melhor, ok? Temos livros e CDs, nós temos mais de 100 CDs, que você pode adquiri-los, né? É só entrar no nosso site, www.centrodeestudos.org, e aproveitar, né? Porque você vai poder ouvir no carro e tudo mais. E tem uma coisa que eu estou fazendo também, que você pode baixar ao invés de você recebê-lo, né, através do correio, você simplesmente pode baixá-lo e ouvir no seu computador, né, ou gravá-lo, quer dizer, fica bem confortável fazer isso. São CDs de comportamento e espiritualidade, onde você vai encontrar sobre chakras, sobre veículos de manifestação da consciência, sobre reencarnação. Aí é bacana, tá? Vai ser muito bacana para você. Bom, eu li a carta da Dona Yashiko, fiquei emocionado, né? Sabe o quanto eu fiquei emocionado? Fiquei emocionado da mesma forma que eu fiquei quando uma pessoa que leu o livro O que eu contaria se fosse Francisco de Assis me procurou e disse que a vida dela mudou com aquele livro. E aí ela começou a contar a vida dela. Eu fiquei impressionado, porque a ideia que a gente tem é exatamente de fazer coisas que o outro se beneficie, né? Você coloca no papel coisas que tenham sentido, que orientem, que reorganizem, que façam a vida das pessoas melhor, né? Você ligar a TV e ver um monte de gente atirando no outro, isso para mim realmente é perda de tempo. Mas você constituir coisas positivas, felizes, reorganizar, é um sucesso, tá ok? Então, siga esse caminho. O nosso site é www.centrodeestudos.org. Nosso telefone é o 5904-2116. Eu encontro você no próximo programa.